Olá, eu sou Priscila Yamagami e você está no Pode Pri. Bem-vindo. E mais um Pode Pri acontecendo aqui hoje, também super especial. Mas antes de contar para você quem está aqui com a gente, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, passa para todo mundo que você conhece, muita informação boa, de qualidade, conteúdo bacana. Curte, compartilha, comenta com a gente, manda pauta, manda o seu autoconvite também para a gente te chamar aqui. Você é muito bem-vindo. E conta para todo mundo. A gente traz assuntos muitas vezes complexos, mas explicados de uma forma bacana, num grande bate-papo. E hoje não vai ser diferente. O assunto, algumas vezes complexo, algumas vezes mais tranquilo, mas eu tô aqui com uma referência no empreendedorismo feminino, uma mulher muito querida, muito sabedora das coisas, é uma querida amiga e tem uma história também bem linda, que eu acho que vale a pena a gente saber. Eu tô aqui com a nossa queridíssima Fádua Sleiman. Fádua, obrigada por ter vindo. E falou de empreendedorismo feminino, é Fádua na cabeça. Fádua, quem é a Fádua por Fádua? Oh, meu Deus do céu, olha a responsabilidade. Pode, Pri? Pode. Muito obrigada pelo convite, porque sempre a oportunidade de falar, não da Fádua CPF, da Fádua pessoa física, né? Essa já é uma resposta até de empreendedorismo, né? Ótimo. Mas é do nosso trabalho, do meu trabalho, né? Eu venho de um mundo empresarial, do mundo de comerciantes, na época não se falava em empresa, né? Meus pais eram atacadistas, eles tinham secos e molhados, se chamava na época, nem sei se existe ainda. Existe secos e molhados? Não, né? Acho que sim, né? Acho que sim, deve ser. Então, depois passou a ser um armazém, eles abasteciam os pequenos comércios de todo o Alto Tietê, porque imagina 50 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, mais ou menos, não tinha essa facilidade de deslocamento de uma cidade para outra. Nós estamos falando de uma Biritiba-Mirim, de Salesópolis, o próprio Mogi das Cruzes não havia tanta facilidade. Acesso, né? O acesso, é verdade. Então, eles abasteciam com arroz, sacos de arroz, na época eram, eles chamavam de sacaria, sacos de arroz, de feijão, de açúcar, enfim. Depois o armazém passou a ser supermercado e nós somos em 4 filhos, eu sou a mais velha, depois tem minha irmã Janete, o Rachid e o William. E eu e minha irmã já estudávamos na época no Colégio de Freiras, em Bragança Paulista. Comecei, a minha primeira escola foi no Placidina, depois estudamos em Bragança Paulista e uma vez por mês só que nós vimos para Mogi das Cruzes. Aí o colégio, com as feiras, vinham até, eles alugavam, nos colocavam no ônibus, éramos criança, né? 9 anos, mais ou menos, 10 anos. E o motorista ia nos buscar, ou meu pai ia me buscar em São Paulo para chegar em Mogi. E a minha irmã ia ver televisão, ia fazer qualquer outra coisa. E eu ficava no armazém. Eu amava ver os fregueses, que naquela época chamava, tá na veia. Já estava no Tava na DNA veia, dela. E chamava, naquela época, fregueses, né? Fregueses. Aí, dia de movimento, dia de, nem lembro se naquela época era quinto dia útil, eu não lembro, mas dia de pagamento, falava, hoje é dia de pagamento. E aí eu ajudava a pesar aqueles sacos de 5 quilos de farelo, nem lembro. Amava. Mas já veio de pequena, né, Fádua? Pequena, amava. E também de final de semana, isso tudo quando eu ficava com os meus pais. Eu ensinava naquela época, imagina, se hoje ainda tem um analfabetismo funcional, que chama, você imagina naquela época, muitos analfabetos. Praticamente todos os funcionários eram analfabetos. E aí eu queria ensiná-lo. E minha mãe falava, então tá, deixa, eles acabam de trabalhar, você pode ensinar. E aí dava aula. A professora aí nasceu. Olha só, então meio que eu fazia uma ligação da educação com o comércio, né? Que linda. Era muito bacana. Eu tinha 9, 10 anos. Olha. Nem sei se me respeitava, mas sei que eu ensinava. Porque Ah, eu com no certeza. colégio, né? E todos adultos. Enfim. E aí, Era o EJA da época. era o EJA. Jovens Mobral, não. Chamava Mobral. Tinha Mobral, né, também, né? O meu pai, inclusive, era libanês. Meu pai e minha mãe eram libaneses, né? E meu pai, ele falava só o árabe, escrevia o árabe. Ele fez Mobral. Eu lembro que uma vez ele me levou na escola. Muito orgulho, né? Meu pai está estudando português. A minha mãe, como falava francês também, ela teve muita facilidade em aprender o português e se adaptar.
Então, realmente era o Mobral, depois Zeja, não sei se tem Isso. o outro nome. Era Mas, isso. enfim, o importante é a educação, né? Você vê que a Total, educação... sempre, né? Sempre. Sempre Nossa, eu sou uma passando fã da pela nossa educação. vida. É. Não tem Fado, como. além de ela ser a presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, que a gente tem muito orgulho de ter uma mulher, né, como presidente lá. É a primeira mulher, Fado? Não, é a segunda. Segunda mulher. Ela também tem uma instituição de ensino, Isto. que é a Fenícia, Isto. né, que também trata da educação para jovens, para crianças, né, Fado? Exatamente. Então, você aliou tudo que você já nós tinha lá no DNA. começamos, eu sempre gostei dessa área de educação e também tinha outros negócios com meus irmãos, com a família. Eu gosto do comércio. E aí fui convidada anos atrás, há uns 27, 28 anos atrás, quando eu tinha escola, chamava-se Wizard, que eu trouxe para toda a região. E aí a escola, na época não tinha tantas escolas de idiomas, tinham 3 ou 4 só, e foi um crescimento muito bacana. E eu e algumas outras empresárias da época, que eram referências, vamos falar de Mogi também há 30 anos atrás, com metade da população, todos se conheciam muito mais do que hoje. Eu fui convidada para fazer parte da Associação Comercial através do Conselho da Mulher Empresária. E aí fui ficando, aí você vai assumindo alguns outros cargos e hoje cheguei à presidência, né? E sempre lembrando que o nosso cargo é voluntário, Tá. nós não temos salários. E temos que pagar. Eu tenho 2 empresas associadas, você tem que pagar a mensalidade, bonitinho. Você vê que é vocação mesmo, né, Fado? É querer ajudar Querer. o comércio a crescer, a cidade a crescer, é você entender que isso é política. E, aliás, para você, como política, já deve ter ouvido muita essa fala de eu não gosto de política. Tá em tudo, né, É uma Fado? frase errada. As pessoas têm que entender que tudo é política. A partir do momento que eu pleitei uma vaga pro filho de um funcionário, para minha filha, para o meu neto, seja o que for, isso é política pública. Quando eu pleitei para o comércio, para que haja um semáforo em determinado local, porque é um movimento, isso é política. Então, tem que gostar de política, é importante isso, é acompanhar, é ler, porque tudo é política. Tudo impacta, Em né, a tudo vida da gente. impacta. E já diz o seguinte, esse ano é um ano eleitoral, inclusive, e vamos nós, mulheres, inclusive, eleger e não deixar que o outro faça isso por nós. Porque, olha, Pri, eu conheço pessoas que isso ocorreu há 4 anos atrás. Mulher que foi perguntar para o marido em quem tem que votar. Eu surtei lá na sala quando eu vi isso. Pelo amor de Deus, enfim, né? Sincericídio, quase morri de sinceridade, né? Falei, estou me metendo na vida, mas não pode. Tem que se encorajar e, né, ir para esses espaços. E de fala, inclusive, a Fado, ela é muito especial porque ela tem esse jeito dela, que é uma característica da personalidade, que ela é muito descontraída, ela é muito divertida. Então, quando você vê, é uma coisa do comerciante também, né, Fado? Ela é envolvente. Coisa de balcão, né? Ela, quando você vê, você já tá amiga, você já tá comprando, você já tá fazendo negócio junto. Isso é muito legal, né, Fado? Isso é uma habilidade que a gente precisa também formar nos alunos, nos estudantes, nos profissionais. No comércio, né? Esse envolvimento que você traz, né? Isso. Você sabe que, falando em envolvimento, eu estou me lembrando que, inclusive, eu faço parte de um grupo que você administra, de mulheres empreendedoras de valores. Mulheres e valores. São mais de quantas? 200? A gente está com 300 e Meu poucas Deus do mulheres. Céu, olha ali. só. E isso é muito bacana, porque diariamente elas postam o seu serviço, o seu produto, os seus negócios. Né? E diariamente uma rede, né? É uma rede e nós estamos dando dica cada uma, vários, não dica, você vende de tal forma. Isso é empoderar. Isso ajudar as mulheres no mercado de trabalho a crescer. Não importa se ela fatura 2 mil no mês ou se fatura 2 milhões. Né? Quem fatura 2 milhões vem me avisar, porque eu também quero aprender como, né? Mas uma ajuda, uma fala para outra. E trabalhar na abundância, né, Fado? A gente veio com uma cultura, eu não sei se aqui somente, mas de escassez, e a gente tem que trabalhar numa cultura de que tem espaço para todo mundo. O concorrente muitas vezes é o teu parceiro, onde você, não estou dando conta, Fado, vamos comigo. Então eu acho que essa mentalidade também, mudar essa mentalidade é importante, né? A mudança, a culturar as pessoas para o compartilhamento. Total. E para o empoderamento. E voltando até a situação dos imigrantes, dos comerciantes, eu lembro muito bem que, como eu ficava, nem sempre, mas ficava num armazém, eu lembro que quando faltava mercadoria, era o termo, por exemplo, um outro supermercadista, um outro armazém precisava de arroz e feijão, uns ajudava o outro e depois repunha.
Então, E você... todo mundo vendia, todo mundo supria, o vendia. cliente saía Porque satisfeito. o cliente não ia para outras cidades. Ele ficava lá Você no mantém bairro. ali a economia Na local, época né? era Brás Cubas. Aquecida. Exatamente. Na época o comércio era em Brás Cubas. Então, era também é o seguinte, na esquina era meu tio, na outra esquina era meu primo, na outra esquina era não sei quem, tinha que vender. Mas tinha um japonês, que era o seu Luiz, no meio disso. Tinham outras pessoas. Então, na verdade, assim, um ajudava o outro. E essa é a questão, é o compartilhamento. E existe disputa? Sim, tem que ver a disputa saudável. Até pra gente não estacionar. Mas é como você disse, acho que é saudável. É saudável. Né? Você me cutuca, eu te cutuco pra gente tá sempre se aprimorando, né, Fado? Mas sabe, Priscila, que as pessoas têm medo de compartilhar informações, de Então, compartilhar conhecimento, né? Porque acham que vai perder espaço. Não vai. Quando eu tinha escola de idiomas, eu lembro que, na época, o Paulo Sertec era o dono da escola do IASIG, um grande empreendedor, Sim. um grande empreendedor. Ele é de Santos, veio para Mogi para estudar, acabou ficando. Maravilhoso, Depois né? veio para São Paulo. E aí nós tínhamos uma boa relação. Eu, ele, o professor Fernando, que acho que até que faleceu. Foi até... De inglês? É. Ah, sim, Foi, né? já um Foi tempo. meu professor. Foi meu professor Foi, também. foi uma pena. Maravilhoso. Oh, gente boa. Nossa, um querido. Um querido que Deus mesmo. o tenha, né? E aí... quem não passou por ele? Quem não passou por ele? E as outras escolas, nós nos reunimos pelo menos uma vez no mês para nós trocarmos de ideia, inclusive pleitear redução, óbvio, de imposto, que a gente sempre pleiteia para vocês, a prefeitura. Então, era muito saudável. Parte da cooperação ali, né? Exatamente. Aí, um dia, eu fiz uma campanha, um dia que eu falo isso, coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás mais, eu fiz uma campanha de marketing e uma outra escola copiou exatamente a mesma campanha. E aí, eu fui me queixar para o Paulo. Paulo, olha só, que chato. Ele falou, Fada, não tenha medo de concorrência, competição. Porque amanhã você vai ter outra ideia. E assim vai, né? E assim vai, eu aprendi com ele. Uma lição, né? Porque Fado? enquanto alguém está copiando, já estou pensando em Já qual na vai ser a próxima. próxima. E você foi uma inspiradora dessa ideia. Também tem esse lado de reconhecimento. Mas normalmente a gente olha, não, me copiou, né? E é uma coisa e fica que com não... ranço, com rancor. Não, o mercado precisa dessas mentes parceiras, né? Eu vejo muito assim. Eu sou muito fã do cooperativismo, da cooperação. Eu acho que a gente precisa, nessa linha que você vem, na própria associação comercial, a gente poder trabalhar essas empreendedoras, esses empreendedores, né, Fado? E tem tanta novidade, tem tanta possibilidade de fazer da compra, do comércio, uma experiência, que é uma outra coisa também que a gente precisa trazer forte para eles, né? Já que você tem um concorrente na palma da tua mão. Exatamente, né? O concorrente poderoso. Poderoso. Quando há anos atrás, 27, 28 anos atrás, que foi instituído o Conselho Empresarial Feminino, que é o primeiro do estado de São Paulo. Concef, né? Concef, ele passou a ser referência no estado. Eu cheguei a ser a presidente do conselho, pela federação de todas as associações. Aí houve uma eleição, hoje eu sou a vice e a presidente é a Ana Cláudia, que inclusive está em Paris, voltando hoje de Paris, porque ela recebeu um prêmio reconhecidamente em Paris. Isso é muito bacana. Linda. Aplaudir, porque ela é do começo, também é voluntária. É das nossas, né? É das nossas. Você não tem que invejar. Isso é muito legal, Fado. A gente foi no evento, o Summit Eleições 2024, e tinha uma mesa lá de mulheres. E elas estavam falando que elas sentem muita falta disso. Olha, a Fado é uma mulher incrível, ela é super bacana no que ela faz, ela é muito conceituada. Desse também, essa troca de elogios entre nós. Sim, sim. E uma elevar a outra. Você sabe que hoje, quem está fazendo a apresentação, Bárbara, é Oprah Winfrey, que está ocorrendo Legend em tal, legendas da cidade, mas legenda não, os lendários, né? Lendário, Legend. E eu sou até cliente de um banco tal, falei pro meu sobrinho que cuida aí das minhas coisas, Charles, por favor, verifica se o Joe consegue ir para mim. Ele falou, tia, já esgotou antes dela vir para cá. Então, a Oprah Winfrey é uma mulher que eu me inspiro. Uhum. Então, você não tem que ter... inclusive, no empreendedorismo, diz o seguinte, quais são as características de um empreendedor, de uma empreendedora? Uma das características é você ter como referência, ter um modelo, uma pessoa como referência. Não importa se é alguém com quem você convive ou se é alguém da televisão. Por exemplo, nós temos um excelente comunicador, que é o Silvio Santos. Então, se eu quero trabalhar na comunicação, e o pessoal está aqui com você, que todo mundo do marketing da comunicação, você analisa como ele se comporta, qual é se inspira inspira nele. Uma referência. Com quem que ele janta?
qual restaurante que ele vai, o que ele come. Tudo isso é importante para você criar um perfil para você. Você vai copiar? Não. Mas você vê como a pessoa atingiu sucesso. Abílio Diniz, que sempre foi uma referência no comércio. Como que ele age? Como que ele participa? Como chegou a ser bilionário, né? Então, Oprah Winfrey, hoje ela é referência não só das mulheres, mas como empreendedora. Sim. É a mulher que mais tempo ficou na TV americana. Então, eu fico analisando, puxa, como que ela é simpática, ela é articulada, tem uma equipe, bem, né? comunica bem, ela se preparou para se comunicar, ela não nasceu uma comunicadora. Com certeza, né? Estudou muito, constantemente ela está fazendo curso, ela está aprendendo. Reciclando, né? Exatamente. Então, assim, o empreendedor, é isso aí. Nós começamos com 11 mulheres empreendedoras, 11 diretores, hoje nós somos, na nossa equipe tem mais de 232 mulheres. Então, é um número significativo. Muito. Eu estou falando de associadas, não tô, de diretoras que estão ali, fora aquelas que nos seguem e que, enfim, que não são ainda associadas. Mas isso é muito bacana, porque muitas delas, nós inclusive ajudamos na época da Covid. Muitas iam, né? Nossa, olha, você assumiu aí essa gestão na época da Covid, foi o mesmo ano que eu, a gente andava de máscara, era reunião, eu sempre online, falo, domingo, online, a gente sábado, tentando levar algum tipo de solução exatamente, online para que não parasse as vendas, vice-prefeita, olha, flexibiliza, ai, pelo amor de Deus, os motoboys precisam trabalhar. Pegue e pague, e lembra, Fado, olha, horários, nós somos heroínas, nós somos guerreiros, não é só eu e você, você que está nos ouvindo, nós as empreendedoras. E nós fizemos o papel, nós, a Associação Comercial de Mogi das Cruzes, fizemos nosso papel de ajudar o empreendedor, o nosso social. E ajudamos muitos que nem eram associados. Eu lembro de vários empresários ali, empreendedores, donos de pequeno comércio, ligar 10 da noite, 11 da noite. Ah, senhora presidente. Muitos têm dificuldade de falar meu nome. Outros me chamam de Fábula. Ô, dona Fábula, é verdade. Ô, dona Fábula. Outro fica, aí não sabe, não chama presidente. Ah, é porque eu tô com um problema assim, dá para ligar para o prefeito? Dá para ligar para a vice? A vice passou aqui, mas eu quero falar com ela. Foi muito isso, e eu ligava para você, olha, mesmo não sendo associado. Então, a gente ajudou, inclusive, a dar ideias. Nós fizemos cestas, na época, aquelas pequenininhas mesmo, que eram microempreendedores individuais, faziam cestas de café para entregar. Produziram máscaras, né? Quantas cestas eu comprei? O que eu comi? Eu engordei na Covid, porque eu não podia sair. Tinha que receber. Vivia fugindo, né? Desculpa aí, vice, você que não saiba, mas vivia dando uma fugidinha. Olha, eu nunca me esqueço que fui tomar um café às 7 da manhã lá em São Paulo, só para poder sair de casa. Porque foi um negócio maluco, terrível. Né? Foi terrível. Não dá nem para lembrar. Fado, e tudo isso, né? A gente vai fortalecendo essa rede, né? E como você falou, a transmissão desse conhecimento, e você que se envolveu aí com educação, com o empreendedorismo feminino, né, com o comércio, como que você faz uma análise hoje do nosso comércio na cidade, os números, como que você vê? A gente sabe que tem questões importantes a serem tratadas, a pandemia foi uma dessas, ela fechou muitas portas, né, e o comércio na nossa cidade, principalmente no centro de Mogi, né, acho que mais afetado do que nos bairros, ele mudou a característica. Como que você faz essa análise do nosso comércio aqui central? Bom, com certeza o comércio mogiano, tanto do centro quanto dos bairros, era um pré-Covid e outro pós-Covid. Nós temos ainda, infelizmente, pessoas que estão ainda pagando o empréstimo do Pronamp, eu não lembro se era Pronamp, que era o programa do governo que emprestava de 100 mil eu acho que o máximo era 100 mil, ainda era 100 mil, se eu não me engano. 100 mil não, tinha mais de 100 mil. Para ajudar ali no momento. Para ajudar. Muitos ainda estão pagando essa conta. Outros comerciantes pegaram outro tipo de comércio, de empréstimo junto ao banco. Então, infelizmente, sim, alguns fecharam. Porém, a sua grande maioria se reciclou, se reinventou. Em que sentido? Aprendeu a vender pelo e-commerce. Aprendeu a não ter medo no celular, porque nós, na minha faixa etária, morre de medo, não sei onde liga e desliga, aí você chama um sobrinho de 5 anos, ele faz assim com o dedinho e te ajuda, né? Nós fomos forçados a sermos criativos. Então, isso é uma característica do empreendedor brasileiro, ele é criativo, ele é dinâmico. Porém, aqueles que
aqui é uma opinião minha de fado pessoal, que não tem o sangue do empreendedorismo, ele pereceu. Ele fechou as portas e não voltou a abrir. Mas isso foi uma pequena parcela. Outros se reinventaram. Que sentido? Então, além da venda física, vão fazer a venda online. Aprender a usar o WhatsApp, aprender a fazer o telemarketing, aprenderam a falar do seu produto, do seu serviço, né? E quem estava numa loja, por exemplo, cujo aluguel era de 20 mil, foi para uma loja de 10 mil. Quem pagava uma locação de 10 foi para um de 5. Aqueles que estavam por 2 mil, ou ficaram por 2, ou ficaram por 3, ou foram para um espaço menor. Então, assim, eu acho que mudou-se a característica e o perfil do empreendedor. Porém, nós estamos vendo hoje uma loucura. Mogi, o comércio é pujante. O que tem de lojas grandes e novas que vieram esses anos, haja vista o número de farmácia. O que multiplicou o número de farmácias? O que nós temos de farmácia? O lucro da farmácia é muito bom, é muito grande. E o custo da aquisição, aí tem franquia, então o custo da aquisição dessa franquia não é tão alto assim. A rotatividade você ganha muito no volume de vendas. Né? E ela virou, além de medicamento, é uma boutique cosmética, né? Assim como os supermercados viraram ponto de venda de alguns remédios, de alguns produtos de higiene. Então, tanto o supermercado quanto a farmácia são pontos de conveniência. Sim. Né? E de convivência. Sim. Já diz o marketing que as pessoas não vão no curso de inglês. Isso eu aprendi quando fiz pós-graduação, na época da minha escola de inglês, da Wizard. Que as pessoas não vão para o inglês para aprender o inglês. Elas vão para serem vistas, para se socializarem. A academia, todo mundo bombado, maravilhosa, gostoso. Mas academia, tem a questão nada. social, né? Tem a questão social. Claro que você vai para a academia, mas você vai para ser visto, para ser aceito em sociedade. Então, quantas vezes você vai na farmácia para você comprar? Hoje vende o whey, que chama aqueles produtos whey, você compra remédio. Eventualmente você pode comprar um remédio. Mas nem eu acho que mais o foco, tanto. Né? Inclusive em São Paulo, olha, Mogi não estou vendo ainda, mas aqui vai uma dica. Em São Paulo, existem cafés próximos à farmácia. A Anvisa me parece que não permite dentro, mas bem próximo à farmácia tem. Então a pessoa, eu posso ir às 10 da noite, inclusive aquelas que moram sozinho, como eu, de repente você vai para uma farmácia, você aproveita e toma um café, toma um chá. Então, lojas grandes vieram para Mogi, também de cosméticos, ali na farmácia, aumentou o número de cosméticos. Então, nós estamos tendo agora uma mudança. E algo que nós observamos, muitos empresários de fora da região até, estão vindo para Mogi, investir em Mogi. Por que nós sabemos disso? Porque eles nos procuram, esses novos empreendedores, têm a associação comercial como referência para que nós possamos dizer, olha, um ponto bom é tal lugar, ou um ponto que você vai vender bem, não sei onde. E temos que pensar também que nós temos agora um outro shopping novo, que gera mais emprego, exatamente. Então, Mogi, o comerciante de 3 anos para cá, já tem 3 anos de Covid? Sim. Não, né? Tem 3 anos, né? 2020. Tem, mas 4 anos vai fazer, né? Nossa, foi ontem. Então, nós não nos recuperamos totalmente ainda, porém temos empresários que cresceram, sim, e outros poucos que não foram adiante, mas a grande maioria teve que se adaptar a esse novo mundo. E aí entender também a vocação do nosso centro é uma coisa importante, né, Fada? É verdade. Se é um local mais histórico, entretenimento, se a gente vai partir para serviços, né? Eu acho que essa é uma questão para a gente sentar e pensar. Agora nessa gestão, né, senhora vice-prefeita? Eu acho que a gente precisa pensar, revitalizar o centro, também chamar para conversar os donos de lojas, de pontos que estão ali totalmente fechados. Por que está fechado? Reduz aí o aluguel. Será que precisa cobrar luvas? Porque agora muitos voltaram a cobrar luvas, coisa que não existia há muito tempo. A Paulo Frontin, anos atrás, inclusive minha família tem imóvel, meu pai já tinha há muito tempo atrás, cobrava-se luvas. Hoje você quer alugar teu ponto, com um ponto parado, um ponto assim, uma loja parada, dinheiro é que prejuízo, vem, né? Então a gente precisa assim, revitalizar, ter mais atividades noturnas, inclusive, porém precisa passar pelo sindicato dos trabalhadores, porque cada hora trabalhada é caro para o empresário. Isso. Domingo é caro para o empresário, então é uma conjuntura.
Precisa trazer todos esses Precisamos trazer atores esses atores pra e conversar. conversar, né? Fado, a gente tem uns dados aqui interessantes, né, sobre a questão da mulher na liderança. Então, assim como na política, né, olha só, 17% das mulheres desempenham cargos de liderança no país, segundo o Panorama Mulheres 2023. Na política, a gente está em torno de 20% aí ocupando os cargos, né, nas esferas. E aí, apesar de baixo, esse número é positivo porque ele mostra, né, o crescimento da participação feminina em cargos de liderança, que veio aí de 13% em 2019, depois subiu 13% em 2019 para 17% em 22 e agora subiu então para, aliás, deu uma aumentada agora em 23, mantendo aí 17. Como que se analisa isso e por que a gente, como que é isso no comércio? Segue essa mesma linha? Eu acho que a gente falou disso, 21% de empresárias. Mais, né? Muito mais. Na verdade, a pesquisa interna nossa, nós são quase 1.600, 1.500 e poucos associados. Nós fizemos uma pesquisa em 2023. Esse ano nós não conseguimos fazer ainda. Mas 52% dos nossos associados do comércio... Cidade, região? Só cidade? Só Mogi das Cruzes. Não, já vou te falar da região. De Mogi das Cruzes, nós temos esse dado. Então, vamos lá. Em Mogi, mais de 52%, a metade, são geridos por mulheres, negócios que são administrados por mulheres, ou que tem a mulher como sócia, que trabalha lá com outro sócio, que pode ser o marido, pode ser uma outra sócia, enfim. E, de acordo com a World Panel, isso já é uma pesquisa antiga, eu confesso que preciso atualizar, mas os negócios que são administrados por mulheres empregam mais do que os homens. Não sei o porquê, mas emprega mais. Enfim, até sei que, mas a gente conversa em outro momento, tem a questão do carinho, do afeto, do coitadinho, família. Não é por aí, a gente precisa aprender a ser mais profissional, né? Mais assertiva na contratação, não é porque é o filho de fulana que está precisando, então tem esse lado. Não ia falar, mas já falei. Bom, mais no alto, sentimental, no né? Alto Tietê todo, nós estamos falando, menos Guarulhos, a pesquisa feita por Salesópolis e Biritiba, através das associações comerciais, que também foi uma pesquisa de 2023, aí reduz um pouco nas outras cidades. A mulher, Mogi ainda está mais. Nas outras cidades, tem uma média de 30 e pouco por cento, que também não é pouco. Agora, você tem que pensar, como diz você, a vocação de cada cidade. Nós estamos falando de Arujá, de Itaquá, cada um tem uma característica diferente. O que não diminui a mulher, o que não diminui a cidade. Para outros segmentos, sim, outros que setores, vão para né? outros segmentos, ou que são de uma cidade fora de Mogi, que vem empreender em Mogi ou vai empreender em Suzano. Tem essa questão da migração também. Mas a mulher aumentou, com certeza aumentou a participação da mulher no comércio. Agora, sim, se nós levarmos em consideração o mundo corporativo, aí quando eu falo corporativo, no sentido de indústria, de médio grandes indústrias, ainda a mulher está numa posição, porque ela começou mais tarde também. Então, você tem que levar uma série de fatores. Então, nós temos, por exemplo, em determinada empresa, o homem que está lá há 10, 12 anos ganha mais do que a mulher que entrou X. Mas por quê? Porque ela tem uma questão trabalhista. Tem bônus, tem quinquênio, tem biênio, estou falando de uma forma geral. Então, essa composição, tem que se pensar na composição de salário. Agora, se duas pessoas, o homem e a mulher, começam ao mesmo tempo, ocupando a mesma posição, obviamente que, sim, eles têm que deveriam ganhar a mesma coisa. Mas ainda temos que pensar que nós estamos no mundo machista, sim. E tem outro agravante. E nesse ponto eu vou ser machista. Nós temos um grande problema, infelizmente, com as mulheres, que começa a trabalhar, ela falta para cuidar do filho. Ela amamenta, ela fica alguns meses separado, longe do serviço. É maravilhoso. Mas aí quem vai contratar fala, puxa, então eu vou contratar um homem. Isso nos prejudica. Com certeza, porque nós mulheres precisamos procriar, precisamos cuidar dos nossos filhos. Então, aí é que eu acho que a gente precisava ter um meio termo. O que nós podemos fazer para manter essa mulher no trabalho, né? A gente entrevistou a Andressa, que veio com uma lei falando justamente disso, uma lei que foi proposta para que a mulher tenha mais flexibilidade, que ela possa
continuar com o seu trabalho Então, mas tal. aí vamos lá falar como empresário, desde que não prejudique a empresa. Ele vai ter uma série de benefícios, né, para que Mas ele quem ajude. vai dar o benefício para a empresa? Agora eu falo como empresária. Sim, sim. Porque é muito bacana você falar, vou fazer uma lei para ajudar as mulheres. Isso prejudica as mulheres. Depende de como isso é colocado. Eu preciso ter uma situação que beneficie a mulher, mas também que não prejudique o empresário. Vou ter redução em algum imposto, eu vou, em contrapartida, ela faltou, vou ter que substituir e vou ter um determinado ganho. Então, tem que ter essa contrapartida, porque a gente está falando de resultado, de negócio. Eu tenho sobrinhas, é justamente isso mesmo, é você ter uma contrapartida para poder estimular a contratação, né, a promoção dessas mulheres aí no mercado de trabalho. Bem bacana, assim, né? Vamos lá conversar com a Andressa e pensar que essa lei se torne algo realmente... Eu acho que é interessante fazer até um encontro. Vamos ver o que para melhorar, porque senão os empresários você vai barrar vai piorar. Sim. Opa, então é só benesse? Como que eu fico 6 meses afastada, 2 meses afastada, 3 meses afastada? Eu estava conversando em off, antes de nós entrarmos, que eu, como você disse, sou uma terceirizada, presto serviço também para Bragança Paulista, na área do tempo integral. E na sexta-feira passada tivemos 39 pessoas que faltaram. Por quê? 39 no único dia, fora as professoras do regular. Você sabe que é quando falta. Pai de aluno quer matar a gente, loucura, né? Secretário de Educação, ele berra o telefone, não fala, né? E aí ele fala, daqui a 2 horas que era a senhora aqui, eu pego meu carro, eu vou lá. E o que aconteceu com esse número de pessoas? Um grande número de colaboradores, sim, eles foram contaminados. Os outros são mãe que teve que ficar com o filho. Por que o homem não fica? Por que ela teve que abrir mão do trabalho dela para ficar com o filho? É cultural também, né? É cultural. E aí eu, quanto empresária, acaba optando. Para mim, eu entendo porque eu sou mulher, né? Mas eu puxo que dó. Mas eu tive prejuízo, porque eu tive que repor essas pessoas. Sim. Então, assim, por que não o homem também vai ficar lá? Aí a gente vai ter porque é toda uma conjuntura. Isso mesmo. E prejudica. Difícil, né? E, Fado, a mulher continua com medo de empreender, principalmente, eu acho que pela questão financeira, dos negócios, né? Tem. A mulher ainda tem uma meia dúzia que é arrojada, meia dúzia sim, de uma forma, mas a mulher ainda, uma pergunta super pertinente, ela tem sim medo de empreender, por quê? Ela tem medo de ser julgada pela família, pelo marido, pela sociedade, tem medo de fracassar. Ela tem medo de perder o dinheiro que ela conseguiu economizar para abrir o seu negócio, e aplicou. Mas aí eu quero dizer para aquelas que têm sentimento que não tenham medo. Sabe como é que a gente destrói o medo? É estudando. Vamos cair de novo na educação. Fazendo a formação, capacitando, formando, conversando com o outro. Educação financeira, né, Fado? Exatamente. Eu tenho um exemplo muito bom que é da franquia. Eu já fui franqueada, já fui franqueadora. Quando você vai comprar uma franquia, o próprio franqueador, dono da marca, ele sugere que a pessoa faça visita para outra franquia já existente. Aí você conversa com a pessoa e fala quanto que você vende, quanto você vai vender por dia, qual é o ticket médio do produto ou do serviço. Relacionamento, né? E aí você se fortalece. Então, não tenha medo. Se esse é o projeto, se é o teu sonho empreender, estude, não vai perder teu dinheiro. Se você tem segurança do que você quer, o caminho árduo mas existem boas, excelentes oportunidades. E o Brasil ainda tem oportunidade de crescer. Nada de ir para o exterior. Aqui. Fica Mogi, aqui, né? Fica aqui. Fica em Mogi. Fado, e você dá alguma dica para buscar essas formações em algum lugar específico? Sei lá, tem algum lugar que você fala, olha, eu acho que aqui é bacana. Olha, nós temos bastante, né? Nós, assim, tem muitos cursos gratuitos. Agora, se tiver que pagar, pague o curso. Investe. Olha, a própria prefeitura tem vários cursos gratuitos, a Associação Comercial tem vários cursos, palestras, formações, alguns participa, gratuitos. Né? E que são pagos um valor risório. Existem cursos online gratuitos. Muita coisa boa, Muita coisa. O próprio Sebrae, o FEComércio, alguns cursos. Então, aquele que fica pendurado nos bens do celular, dê um Google e procure esses cursos. As formações, né? Converse, participe de reuniões com outras pessoas para entender. Network, participa do grupo lá das mulheres. Do grupo das mulheres, o Conselho da Mulher Empresária, e vamos ganhar dinheiro. E para formalizar a empresa, tem algum caminho que você indica? Olha, eu digo que todos têm que formalizar. Não fique na informalidade. Isso não precisa ser CLT. O mundo mudou. Nem tudo se restringe a ser CLTista, registrado, né, que fala. Você empreende, você abre o teu negócio. Num minuto, entrar no portal do empreendedor,
que você abre com o CNPJ, você passa a ter, você passa a ser uma empresa, você pode emitir nota fiscal, você pode oferecer esse serviço para outras empresas, para uma associação comercial que eu posso comprar bolo, doce, palestra. Né? A prefeitura tem um programa bacana para pequenas, as pequenas que compram aqui na cidade. Então, primeira coisa, se formalize e pague a sua taxa mensal. Porque é outra coisa. O brasileiro não gosta de pagar imposto. Eu também não gosto, ninguém gosta. Mas se não tiver imposto, as estradas elas vão continuar esburacadas. São os benefícios, né? Então, para quem é microempreendedor individual, se formalize. Num mês você paga uma taxa, que eu acho que é de R$76, onde estão inclusos todos os direitos, os mesmos direitos de um CLT. Então, a previdência, afastamento por doença, afastamento, que chama? Eu não sei ainda muito. Acho que é afastamento ou doença, alguma coisa assim, não lembro. Auxílio doença, a maternidade, eu não sei dos termos. Todos esses. Então, por R$76, pague. Então, eu tenho quase que 100% dos meus funcionários, são prestadores de serviço. E muitos deles não pagavam o DAS, que chama DAS, que é um documento único, onde estão unificados os impostos que são FGTS, ISS, enfim, acho que menos ICMS. Porque isso é importante. 76 você vai ter direito, ter algum problema de saúde, você está respaldado. Garantido. Então, se formalize, é muito fácil. Se você não souber, vá até a associação comercial, que nós ajudamos, vá até a prefeitura, tem a sala do empreendedor, né? A sala do empreendedor faz esse serviço muito e venha ganhar dinheiro com a gente. É isso. Tem perguntas? Tem, mas a gente não está com tempo. Não está com tempo. Ai, que pena. A gente passa então as perguntas para a Fádua. Fádua, algum recado final que você queira passar para essas empreendedoras? Eu acho que é convidá-las para as redes que a gente tem, né? Esse grupo nosso, Mulheres e Valores, mas você tem o Concef, tem as reuniões, a gente tem os encontros no Polo Digital, Isso, tem muita coisa bacana, né? É ficar atento ao que acontece na cidade. E aprenda a gostar de empreendedorismo, a ser empreendedor e de políticas públicas. O empreendedor, ele tem que saber o que é bom para a nossa cidade, né? Para Mogi crescer, para o estado crescer, para o país crescer. Então, venha empreender e nós, a Associação Comercial, estamos aqui para ajudá-la. Obrigada pelo convite. Imagina, sucesso nesse ano todo. Eu que agradeço, viu, Fádua? Obrigada. Que bacana ter você, tua experiência, né? A Fádua fala do comércio com tanto carinho. Eu sou apaixonada pelo comércio. Eu sou apaixonada por vendas. Então, tá com você que é muito gostoso. Obrigada por esse tempo, né? Pela tua disponibilidade e atenção de sempre. Uma grande amiga, muito querida. E queria agradecer também você que ficou aí com a gente, toda a nossa equipe que está aqui hoje, está aqui o Dila, a Kátia, o Chapô, mas tem toda a nossa turma lá, tá o Tiago, a Mari, a Tati, a Eliana, tem uma turma aí que ajuda a gente nos trabalhos. Agradecer a RTV, que é incrível, né? O espaço bacana, o Léo, o Theo, todo o time, você que ficou aí com a gente. Se liga nesse movimento do comércio. Eu acho que hoje as redes sociais também abrem muito espaço aí para vendas e aí caminhar para uma MEI, uma formalização, né, Fado? É bem importante. E eu conto com você para o próximo Pode Pri. A gente está aqui, mais assuntos legais. Fado, um beijo, que você continue com essa energia incrível, viu? Que contagia a gente. Obrigada. E com muito sucesso aí na vida, com muita saúde. Que Deus te abençoe demais. Amém. 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 Um beijo. Beijo.